Vamos mergulhar de cabeça em um dos símbolos mais complexos da história do Brasil, os voluntários da pátria da Guerra do Paraguai. E se prepara, porque hoje a gente vai promover um debate impossível, uma análise filosófica de um momento que ajudou a construir a nação, mas que, ao mesmo tempo, escancarou as nossas feridas mais profundas. A questão que vai guiar a gente é essa aqui. E se a gente pudesse sentar numa mesa 5 das maiores mentes da filosofia para analisar a criação dos voluntários da pátria? Imaginem só a cena. Já vou adiantando, as respostas são tudo menos simples. Então vamos lá, vamos montar esse palco. Pensa num debate que viaja no tempo, onde as ideias de grandes pensadores cruzam os séculos só para dissecar um momento chave da história do Brasil. Um momento que foi de glória e, ao mesmo tempo, de tragédia. O cenário é o seguinte: estamos em 1865. Crise total. O Império Brasileiro precisava de soldados e precisava para ontem, para o maior conflito da história da América do Sul. A resposta de Dom Pedro II? O chamado à nação. A criação de um corpo de exército que prometia glória, terras e, para os escravizados, a tão sonhada liberdade. E aí que nasce essa figura que é herói e, ao mesmo tempo, um sintoma de todas as contradições de um país escravocrata e terrivelmente desigual. E o primeiro a entrar na nossa arena de ideias é ele, Nicolau Maquiavel. Para ele, a conversa é outra. Moralidade comum do dia a dia, isso não se aplica ao governante. O que importa, no fim das contas, é o poder e a estabilidade do Estado. Ele vai olhar para tudo isso de um jeito bem frio, bem calculista e vai fazer uma única pergunta. Funcionou? Em seguida, chega Jean-Jacques Rousseau. A pegada dele é diferente. Vem da ideia do contrato social. Para Rousseau, cada cidadão tem o dever de defender a pátria, porque, no fundo, fazendo isso, ele está defendendo a si mesmo e a vontade de todo mundo, que é o que garante a liberdade dele. Mas aí, para botar fogo no debate, vem o contraponto ético implacável de Immanuel Kant. Com ele, o papo é reto. Para Kant, não interessa o resultado. O que define a moralidade de um ato é a intenção por trás dele. A dignidade humana é inegociável, ponto final. Ninguém, absolutamente ninguém, pode ser usado como uma ferramenta para os fins de outra pessoa, nem mesmo do Estado. E para trazer a discussão de volta para a terra, para o campo material, temos Karl Marx. Ele vai simplesmente ignorar todo esse discurso de patriotismo e dever para perguntar uma coisa bem simples. Quem está se beneficiando economicamente com isso? Para ele, por trás da bandeira e dos hinos, o que existe são as engrenagens da exploração de classe movendo os exércitos. E por último, para chutar o balde de vez, Friedrich Nietzsche. Ele vai desdenhar de todas essas grandes estruturas, Estado, classe, moralidade, para focar na experiência individual. O que significa para uma pessoa sair da sua vida comum e encarar a morte, a dor e a chance da glória? Para Nietzsche, é aí que a vida pulsa de verdade. Bom, com os nossos debatedores devidamente apresentados, vamos para o primeiro ponto da discussão, a defesa pragmática do Estado. Aquela visão de que, em tempos de guerra, os fins justificam os meios e a sobrevivência da nação está acima de qualquer coisa. O Maquiavel, com certeza, olharia para Dom Pedro II com admiração. Para ele, a criação dos voluntários foi uma demonstração de virtude. E olha, não é a virtude de ser bonzinho, não. É a habilidade do governante de fazer o que precisa ser feito para manter o poder. Pensa bem, mercenários são caros, não são confiáveis. Agora, um exército de cidadãos, mesmo que meio coagidos, cria um laço de sangue entre o povo e o Estado. Essa é a base da soberania de verdade. Ok, o argumento pela sobrevivência do Estado é poderoso, sem dúvida, mas qual é o preço moral desse sacrifício? Vamos agora sair do pragmatismo e entrar na ética, porque é aqui que o debate pega fogo de verdade. Essa imagem aqui resume perfeitamente o coração do conflito. De um lado, você tem Maquiavel, para quem o resultado, ou seja, a vitória do Brasil e a manutenção do império, valida o método. Do outro lado, Kant, para quem a intenção por trás do ato é tudo. Se a motivação não for pura, o ato em si já está corrompido. Não importa quão glorioso seja o resultado final. Então, para o Kant, o X da questão é este. A partir do momento em que o Estado oferece recompensas materiais, ele destrói toda a base moral do ato. O soldado não está mais agindo por um puro dever de defender a pátria. Ele está agindo como um mercenário. Ele está sendo usado como um meio para um fim. A autonomia moral dele foi comprada e a sua dignidade violada. Para Kant, isso é uma falha ética gravíssima, um pecado contra a própria humanidade. E aí o Marx entra na discussão, provavelmente com uma risada seca. Ele diria para o Kant: sua fraude ética é só a pontinha do iceberg. Vamos falar de economia.
Para Marx, a questão não é sobre intenções puras, mas sobre poder material. A elite brasileira usou a retórica do patriotismo para mandar os pobres, os despossuídos e os escravizados morrerem no lugar dela, protegendo os seus próprios corpos e as suas propriedades. E aqui que Marx criaria um termo terrível, mas muito preciso: mais-valia sanguínea. Pensa bem, assim como o trabalhador na fábrica gera mais-valia econômica para o patrão com o seu suor, o soldado pobre ou escravizado que luta gera segurança e status para a elite com o seu próprio sangue. Ele não é um voluntário, é um recurso humano sendo gasto para manter o sistema que o oprime. Mas o Nietzsche interromperia impaciente. Para ele, a análise do Marx é limitada porque só enxerga o coletivo, o rebanho. O Nietzsche focaria no indivíduo. Para ele, não importa a manipulação do Estado ou a exploração de classe. O que importa é que aquele homem, arrancado de uma vida pacata ou de uma senzala, está encarando o abismo da guerra. Ele experimenta o medo, a coragem, a dor, uma intensidade de vida que quem ficou seguro em casa nunca vai entender. É nesse confronto com o nada que um ser humano pode se superar. Ok, depois de tanta teoria, tanta abstração, o que diria alguém que esteve lá de verdade, com o barro até os joelhos e o cheiro de pólvora no ar? Vamos sair da sala de debates e ir para o campo de batalha ouvir uma voz bem mais pragmática. A resposta séria do Duque de Caxias, o comandante das forças brasileiras, seria um verdadeiro banho de realidade. Ele diria para os filósofos que as teorias dele são muito bonitas nos salões, mas na guerra, a filosofia é ter suprimentos, disciplina e homens. O voluntário da pátria, justo ou não, foi a ferramenta que impediu que o Brasil se desintegrasse. As injustiças foram um preço trágico que se pagou pela sobrevivência da nação. E a resposta irônica dele seria ainda mais cortante. Caxias zombaria da discussão sobre meio ou fim, enquanto ele se preocupava em manter os soldados na linha de frente. E ele faria uma observação crucial. Na hora da batalha, as distinções de classe que o Marx aponta se dissolvem diante do medo universal da morte. A realidade brutal da guerra simplesmente esmaga as teorias mais elegantes. Então, depois de ouvir a razão de Estado, a crítica moral, a análise econômica e o tapa de realidade do campo de batalha, como é que a gente pode entender os voluntários da pátria? Vamos tentar encaixar todas essas peças. No final das contas, os filósofos chegariam a um consenso sombrio e bem complexo. Os voluntários da pátria não foram uma coisa só, eles foram um fenômeno de muitas faces, a síntese das contradições do Brasil. Foram a prova do despertar de uma nação, como diriam Maquiavel e Rousseau. Foram o palco do sacrifício individual, como viu Nietzsche. Mas foram, isso é inegável, a falência moral de um sistema, como denunciou Kant, e uma brutal ferramenta de exploração, como expôs Marx. E tudo isso nos deixa com esta pergunta. Uma pergunta que ecoa até hoje, em qualquer nação. Onde é que a gente traça a linha? Em que ponto o chamado ao dever cívico, ao sacrifício pela pátria, se transforma num mecanismo que usa a vida de alguns para proteger os privilégios de outros? A história dos voluntários da pátria não oferece uma resposta fácil. Ela oferece um espelho. E agora a palavra está com quem nos assiste. Qual filósofo apresentou o argumento mais convincente? Como é que a gente deve julgar esse capítulo da nossa história? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, se inscreva no canal para mais análises como esta e compartilhe para que mais pessoas possam participar desse debate. Até a próxima!